Glória a Deus. Quantas Jaéis nós temos aqui essa noite? E eu não sei se você entendeu. Quantas Jaéis nós temos aqui essa noite? Tenho certeza que sua vida nunca mais será a mesma. Quando nos encontramos com Jesus, somos tocadas. E nunca vamos sair da mesma maneira. Quero que no seu lugar você feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigada, Pai, por estarmos aqui. Oh, Senhor, muito obrigada, Deus. Estamos aqui porque te amamos, Senhor, te desejamos. Queremos conhecer mais do Senhor, queremos ouvir a tua voz. Fala conosco nessa noite. Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra gere vida em nós. E que o Senhor levante aqui um exército de Jaéis, de mulheres fortes, destemidas, de mulheres que vão pôr fim a um tempo de sofrimento, de opressão. De mulheres que serão conhecidas como matadoras de inimigos. Nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém? Uau, hoje nós vamos estudar sobre Jael. E eu não sei se você sabe, mas uma vez por mês no nosso culto de mulheres aqui, nós estamos estudando os segredos das mulheres da Bíblia. E se você não assistiu às outras mulheres que já falamos, como Maria, Ruth e Noemi, você pode voltar, Raabe, voltar e assistir no canal do YouTube da igreja. E hoje tem uma mulher muito especial para nos ensinar, Jael. A palavra Jael significa cabra montês. Sinceramente, eu mesmo não queria esse nome. Tu queria? Qual o significado do seu nome? Cabra montês. Talvez porque você não sabe o que era uma cabra montês. Uma cabra montês é um animal que ela tem capacidade de subir muitas montanhas íngremes. Foi um animal feito por Deus, preparado para viver nas alturas. Não é uma cabra que vivia nos vales, não era uma cabra que vivia na lama. Era uma cabra que tinha força suficiente para subir grandes elevações. O povo judeu sempre teve dentro de si a confiança muito forte do poder do nome de uma pessoa. E eles acreditavam piamente que colocando aquele nome era parte do destino profético. E foi assim na vida de Jael. Ela foi uma cabra montês. Ela foi uma pessoa gerada para subir montanhas e não para viver em vales. E assim é na minha vida e na sua vida também, amém? Eu quero te dizer que hoje você é uma Jael. Deus preparou esse dia para te ensinar que você não foi feita para viver no vale. Você foi feita para subir montanhas. E não importa a circunstância ou o problema difícil que você está enfrentando, o próprio Deus te capacita. A história de Jael está contada no livro de Juízes, no capítulo 4, do verso 1 ao 24. Eu quero ler para você. Diz assim: mas os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude. E o Senhor os vendeu na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O chefe do seu exército era Sísera, fala comigo, Sísera, o qual habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro. E por 20 anos, fala comigo, 20 anos. Não, gente, fala com vontade, 20 anos. Oprimia cruelmente os filhos de Israel. Ora, Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela se assentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ter com ela para o julgamento. Os filhos de Israel subiam a ter com ela. O texto diz: mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor, o Deus de Israel, não te ordena, dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Atrairei para ti, para o ribeiro de Quisson, Sísera, o chefe do exército de Jabim, juntamente com seus carros e com suas tropas, e tu entregarei na tua mão. Disse-lhe Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores, não irei. Respondeu ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da expedição. Pois a mão de uma mulher, fala comigo, a mão
de uma mulher, o Senhor venderá a Sísera. Levantou-se, pois, Débora e subiu com ele. Ora, Éber, um queneu, se tinha apartado dos queneus dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido suas tendas até o carvalho de Zanaim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Sísera de que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera, pois, ajuntou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete dos gentios até o ribeiro de Quisson. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera na tua mão. Portanto, o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor desbaratou a Sísera com todos os seus carros e todo o seu exército, a fio da espada, diante de Baraque. Uau, você pode dizer, uau! E Sísera, descendo do seu carro, fugiu a pé. Diga comigo, a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e o exército até Arosete dos gentios. E todo o exército de Sísera caiu a fio da espada e não restou um só homem. Entretanto, Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael. Diga comigo, Jael, mulher de Éber, o queneu. Porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, o queneu. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: entra, senhor meu, entra aqui, não temas. Ele entrou na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Fala comigo, coberta. Então ele lhe disse: peço-te que me deis um pouco de água para beber, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. Disse-lhe mais: põe-te à porta da tenda, e se alguém vier e te perguntar: está aqui algum homem? Responderás: não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e, levantando um martelo, chegou de mansinho a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, pois ele estava num profundo sono e caiu muito cansado. E assim morreu. Fala comigo, morreu. E eis que, seguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: vem e mostrar-te-ei o homem a quem procuras. Entrou ele na tenda, e eis que Sísera jazia morto, com a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E a mão dos filhos de Israel prevalecia cada vez mais contra Jabim, rei de Canaã, até que os destruíram. Eu não sei vocês, mas eu amo essa história. Porque o ponto alto dessa história são as mulheres, vamos falar a verdade. Aqui falam de duas grandes mulheres, Débora e Jael. Eu já preguei num culto todas por um só sobre Débora, e a gente botou bem muito holofote nela, foi ou não foi? Mas hoje eu quero falar de outra mulher, Jael. O texto diz que o povo de Deus sofria há 20 anos nas mãos de um comandante maligno e perverso. Mas a Bíblia diz que Deus levantou uma mulher para acabar com esse tempo de opressão, Débora. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu creio que essa vai ser uma noite profética. No meu espírito eu estou sentindo uma presença tão forte do Espírito Santo aqui. E eu não sei há quanto tempo você está sofrendo uma opressão, se há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, ou até como 20 anos, como o povo de Israel. Mas eu quero te dizer que a partir de hoje vai se pôr fim a uma era. Porque Deus vai te levantar com uma ousadia para ser uma profeta dentro da sua casa. Deus vai te levantar com ousadia para matar o inimigo. E a partir de hoje, quem começa a governar é você. Quem crê aqui diz um amém bem forte. A partir de hoje, começa-se um novo tempo na nossa vida. Um tempo de governo. Fala comigo, governo. Eu amo que essa história conta que o povo sofria a pior das opressões. Quando ninguém ouvia a voz de Deus, uma mulher ouvia a voz de Deus. Quem era essa mulher? Débora. Quando ninguém entendia o que Deus estava fazendo, Débora estava ligada com aquilo que Deus estava fazendo. Quando todos não tinham respostas, Débora tinha resposta. Deus levantou uma mulher para quebrar um tempo de opressão. E deixa eu te dizer, ela estava em sofrimento, mas não estava sem Deus. Porque as nossas lutas não podem mudar o nosso poder de influência. As nossas lutas não podem mudar a nossa fé. As nossas lutas não podem mudar a nossa linguagem. As nossas lutas vêm para a gente destruí-las. Débora tomou posse disso. E não somente foi essa mulher,
mas também profetizou que às mãos de uma mulher Deus daria a vitória. Infelizmente, muitas mulheres estão como Débora e Jael, vivendo uma luta. Talvez você está dizendo, misericórdia, pastora, eu estou nessa história. Há 20 anos que eu estou em sofrimento, pastora, na minha casa. E muitas mulheres ainda não mataram o inimigo, sabe por quê? Porque não tem conexão com Deus. Porque só uma mulher que ouve a voz de Deus vence as suas guerras. Porque Débora, diferente de todos, sabia o que dizer, o que falar. E qual a determinação escolher para dar para o comandante? Porque ela ouvia a voz de Deus. Sabe, não é o fato de nós sermos mulheres, não é o fato. É porque a gente é corajosa, pastor, é nada. É o fato de ouvirmos a voz de Deus que vai fazer a diferença na nossa vida. Porque a confiança vem em conhecer quem Deus é e aceitar que Ele nos chamou. É por isso que hoje a gente vai falar do segredo de Jael. O segredo da confiança, o segredo de confiar que Deus pode e vai fazer algo na sua história. Através de quem? De você. De mim, pastora. Porque já percebeu que na nossa história a gente sempre quer botar na mão do outro? Deus vai mudar minha história. Deus vai levantar um profeta. Deus vai levantar alguém para mudar meu cativeiro. Não, Deus vai levantar você. Ixi, vocês não estão sintonizados na palavra. Deus vai levantar você. Deus vai levantar você para tomar as rédeas da sua vida. E para isso você vai precisar de confiança. Fala comigo, confiança. Confiança é uma palavra que significa crença de que algo não falhará, de que é bem feito ou forte o suficiente para cumprir a sua missão. É lindo, é ou não é, gente? Coisa linda é a confiança, gente. Confiança é a certeza, é a crença de que algo não vai falhar, que vai dar certo. Amém. Mas quantas vezes a gente acorda sem confiança, né? A gente já acorda pensando que vai dar errado. A gente já reclama que está dando errado. A gente já diz, na minha vida tudo dá errado. Mas deixa eu te dizer, o segredo está na confiança. E confiar não é confiar em você, nas suas habilidades, na sua capacidade, nem no que você tem nas suas mãos, simplesmente. É confiar acima de qualquer outra coisa, no Deus que te escolheu e que te capacitou. Hoje a gente vai falar sobre Jael, sobre alguém que confiou. Sabe, a minha pergunta para mim e para você hoje, será que nós estamos nos posicionando como mulheres que confiam? Será que eu e você se posiciona como alguém que confia? Porque tem mulher que tem medo de confiar, já percebeu? De confiar e de dizer assim, vou vencer essa guerra, Deus vai me abençoar. Tem gente que acha que isso é arrogância, acha que isso é prepotência. Essa daí está confiante demais. Eu vou te dizer um texto que o apóstolo Paulo disse. Ele disse assim, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança nenhuma na carne. Embora eu mesmo tivesse motivos para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Sinceramente, gente, quando a gente começa a ler esse texto, a gente diz assim, Paulo se achava. É ou não é, gente? Se tu não entendeu, eu vou te explicar. Percebe que ele começa o texto se achando. Por isso que Deus sempre coloca a gente no lugar da gente. Porque quando a gente começa a ouvir uma coisa que não deixa ir até o fim e tira nossas próprias conclusões, a gente termina errando, não é? Por isso, te acalma, mulher, em nome de Jesus, que tem um fim. Ele parece que está se achando, aí no fim ele arremata e dá a lição. Porque o que foi que o apóstolo Paulo disse? Assim, eu fui circuncidado no 8º dia. O que era isso? Era um status. Era obediência, mas era status para o povo de Israel. A Bíblia diz que quando Deus separou para si um povo através de Abraão, ele deu uma ordem. A ordem era o quê? Uma marca em cada descendente de Abraão. Que marca era essa? Era cortado um
pedaço do prepúcio de toda criança do sexo masculino, e aquela marca ficaria para provar que ele era descendente de Abraão. Ou seja, era obediência? Era. Mas era muita fama e statuzinhos. Era ou não era? Dizia assim, você sabe quem eu sou? Eu sou descendente de Abraão. Rapaz, se tu vivesse naquela época, tu também ia querer ser descendente de Abraão. E eu não ia? Não é verdade? Aí, o apóstolo Paulo já chegando. Eu sou descendente de Abraão e a minha marca vem no dia certo. Foi no 8º dia, que era assim como Deus havia mandado. Ele disse, eu pertenço ao povo de Israel, sou da tribo de Benjamim, sou um verdadeiro hebreu. Ainda disse assim, não sou desses falcianos não, fake. Eu sou legítimo, original. Quanto à lei, eu sou um fariseu, ou seja, eu sou um estudioso, ninguém ganha de mim. Conheço a tradição, conheço a lei, conheço a palavra, tenho um prestígio. E mais, sou zeloso, sou daqueles que vai até o fim, irrepreensível. Mas no fim, por isso que eu disse calma, ele diz assim, mas eu considero o que era para mim lucro, ou seja, o que era para mim poder, fama, status, o máximo. Esse cara é o cara, eu considero como perda por causa de Cristo. Essa é a verdadeira confiança que nós precisamos ter. Não é olhar para dentro de nós e dizer assim, Deus me deu inteligência, Deus me deu beleza, Deus me deu um marido abençoado, Deus me deu isso. Não, gente. É dizer assim, eu posso ter todas essas coisas, mas tudo isso, ó, é lixo, é perca. Eu não considero nada, porque a minha confiança está totalmente em Deus. Hoje a gente vai aprender a colocar nossa confiança toda em Deus, amém? Aí talvez você está pensando, misericórdia, pastor, eu não tenho confiança nem em mim, que dirá para botar em Deus. Tem calma que a gente vai chegar lá, amém? Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim, tem calma, mulher. Diz, tem calma, mulher. Ó, esse texto é a prova, porque Deus usou 2 mulheres completamente improváveis e com os objetos mais improváveis possíveis. Bora lá, minha gente. O que é que Jael tem para nos ensinar? 3 coisas. O primeiro deles é o poder de um momento. Fala comigo, momento. Oportunidade. Juízes 4, 18 ao 19 diz assim, Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou. Olha o que ela disse, venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele, por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha feita de couro, deu-lhe de beber leite e o tornou a cobri-lo. O que é que esse texto ensina para mim e para você? Que ninguém aqui está livre de receber o inimigo dentro de casa. Não fica achando que você é cristão. Minha casa é ungida, eu sou cheia do fogo. Eita, que eu jejum toda semana. Satanás não entra na minha casa. Tem gente que é assim. Mas o diabo já está lá dentro. Boia, faz tempo, ela não sabe. Ninguém está imune ao inimigo não entrar dentro da sua própria casa. O texto diz que o inimigo bateu na porta da casa de Jael. E ela podia ser consagrada, cheia do Espírito Santo, mas o inimigo chegou. Por quê? Porque o marido dela tinha uma aliança com Satanás. O marido dela tinha uma aliança com o comandante do exército, ou seja, Sísera e o rei de Sísera. Isso quer dizer o que para mim e para você? É que às vezes a gente vai enfrentar umas batalhas que a gente nem procurou, porque algumas pessoas fizeram alianças erradas. O marido, o pai, a mãe, você está dizendo, eita, Deus está falando agora. Toda essa prova que eu estou passando é tudo culpa do meu marido. Aquele abençoado, eu disse a ele, rapaz, não é? Pode até ser. Mas eu vim te dizer aqui que a guerra Deus deu foi para você. Deus deu essa guerra para você. Seu marido pode até ter provocado, mas a guerra está na tua mão, que é para tu vencer. O inimigo bateu na porta de Jael, mas a guerra era de quem? Era do marido? Era do marido dela? Era dela. Deus havia escolhido aquela mulher para vencer. E eu gosto mesmo da segurança da bicha, que ela era quente. Era nordestina, com certeza, gente. Com certeza, se ela fosse brasileira, ela era nordestina. Era ou não era? Porque, sinceramente, a bicha disse assim, pode entrar com o inimigo. Tenha medo não, rapaz.
Não se preocupe, pode entrar. Ela tinha uma segurança que a Vitória estava dentro da casa dela. Ela tinha uma segurança que dentro da casa dela, ela ia ter vitória. É por isso que ela disse, entre. É por isso que uma Jael não precisa ter medo quando o inimigo bate na porta dela. Porque o inimigo pode até entrar na casa dela, mas não vai ter sucesso lá dentro. Deixa eu te dizer, o inimigo pode até entrar na sua casa, mas não vai ter sucesso não, porque você é uma Jael do Senhor. Amém? E às vezes, gente, vamos falar a verdade. O inimigo não só quer entrar na nossa casa, não. Ele quer entrar e quer deitar. Não é? Quer fazer a festa, quer pedir água. Mas deixa eu te dizer, o inimigo pode entrar, pode deitar. Mas você não precisa ter medo. Sabe por quê? Porque Deus vai te dar sabedoria o suficiente para enxergar a oportunidade quando ele se deitar. Você precisa enxergar o momento, ou seja, a oportunidade. O poder do momento. Eu quero te falar do poder da oportunidade. Tem gente que está perdendo, aquela chance de ouro. Jael estava diante da chance de ouro. Deixa eu te dizer, não perca a oportunidade que Deus está colocando hoje nas suas mãos. Eu amo que ela tapeou o camarada, ela pegou um paninho, cobriu ele. Deita, neném. Não é? Vamos fingir que está tudo bem. Vamos fingir que eu estou até deixando você ganhar espaço na minha casa. Ei, a gente tem que ser Jael. O inimigo pode entrar, a gente põe um paninho, deixa ele fingir que ele está ganhando terreno. Na hora certa a gente pá na testa dele. Agora o problema é que tem mulher que está dando a estratégia para todo mundo. Deus dá uma estratégia, fica caladinha, põe um paninho, finge que está tudo bem, ele vai acreditar em você. Mas tem mulher que dá estratégia, ela vai no Instagram. A partir de hoje eu estou em jejum de 100 dias sem internet, em consagração pela minha casa. Aí Deus fica olhando, irmã, em nome de Jesus não dá estratégia não. Tu fica falando da estratégia, fica calada. Mata em silêncio Satanás. Não é, gente? Vocês estão se identificando? Vixe, como vocês são santa. Então, gente. Pois é. Existem momentos na nossa vida que são esse momento que Jael viveu. É o que eu chamo de um momento da oportunidade. É o momento em que você se vê numa situação que você diz, e agora? Corro, fico. Faço, não faço. Vamos se colocar no lugar dessa mulher, gente. Sinceramente. Ela estava dentro da casa dela, sozinha. Ela sabia que estava tendo uma guerra sangrenta do lado de fora. De repente ela vê chegando, correndo, o líder de um dos exércitos. O que era que tu fazia se fosse tu no teu lugar? Porque se fosse eu, dava uma carreira para dentro de casa e fechava a porta. Dava ou não dava? Mas ela não fez isso, perceba, ela não perdeu a oportunidade. Quando ela viu a chance, a oportunidade, ela disse assim, entre, não tenha medo, pode ficar à vontade, sente aí. Sabe por quê, gente? Confiar não é simplesmente levantar os braços e dizer, Deus, me dá todas as chaves para resolver os meus problemas. Confiar é identificar a oportunidade. Confiar é enxergar a oportunidade que Deus colocou na sua mão e agir da maneira certa. Quais são as oportunidades que Deus está colocando na sua mão e talvez você está desperdiçando? Talvez foi uma vaga que apareceu no seu trabalho para você crescer. Aí tu tá assim, ó, lesando, ou então tu tá correndo para dentro da tua tenda e fechando a porta, mulher. Deus está mandando tu dizer, entre, oportunidade, eu vou abraçar você. Talvez sua oportunidade foi um curso que você comprou online, mas só assistiu uma aula. Eita, Deus está falando. Olha, foi forte. Foi certeira aqui, ó. O comando do Espírito. Foi ou não foi? Talvez a oportunidade. Meu casamento está triste, pastora. Está só a graça. Talvez a oportunidade foi aquele convite que teu marido te fez e tu fechou a porta. Ninguém teve coragem de falar. Vocês não entenderam o que eu quis dizer, não, minha gente? Porque se quiser eu desenho. Quer, minha gente? Jael não perdeu a oportunidade. Sabe quando eu estava meditando hoje nessa palavra, o Espírito Santo me lembrou vários momentos de oportunidades na minha vida. Eu tive muitos momentos, sabe aquele momento chave, decisivo, que Deus coloca, Ele arma a situação para abençoar você?
Mas às vezes a gente perde, porque a gente fica assim, ó. E agora? Eu faço o quê, meu Deus? Aí perde. Deixa a oportunidade passar. Eu não, minha gente. Pense numa coisa que eu nunca fui, foi besta? Nunca fui. Pense numa bichinha que agarrava todas as oportunidades. Tá aqui, ó. Eu me lembro, tem um pastor amigo da gente, que eu era pequena, eu era adolescente. Teve uma conferência gigantesca no Geraldão. Veio um bocado de profeta, pastor do Brasil inteiro. O Geraldão lotado. E no miolo do Geraldão, assim, só podiam ficar os pastores. Eu era pastora? Que nada. Eu devia ter uns 14 anos. Mas o pastor Caldeira, que era um pastor amigo da gente, lá da igreja, da minha casa. E eu disse, pastor, vou sentar do seu lado, no lugar dos pastores. Porque eu quero ficar na frente. O profeta me vê, ele vinha até mim. Eu me lembro que eu me sentei. Eu não estava nas primeiras filas, não, porque as primeiras filas sempre sentam o povo mais importante, né? Mas eu estava lá no miolo. Aí uma pastora lá, uma mulher de um pastor, estava lançando um livro chamado Coração de Pastora. Ela veio apresentar o livro dela. Nunca vou esquecer isso, gente. O Espírito Santo me lembrou hoje. Ela veio apresentar o livro. Quando ela pegou o livro, ela, olha, gente, eu estou lançando hoje meu livro Coração de Pastora. Quem aqui tem um? Eu já estava assim, ó, eu. Ela fez uma pergunta, quem aqui tem um coração de pastora? Eu já tinha levantado a minha mão, já tinha pulado. Eu fiquei literalmente em pé, no meio da multidão do Geraldão, antes de todo mundo. Ela disse, é você, venha. Eu digo, eu disse, sou eu. Eu disse que sou eu, rapaz. Me levantei que nem uma bala, peguei o livro, eu digo, eu tenho um coração de pastora. Eu já estava profetizando o meu futuro. Eu aproveitei a oportunidade. Eu me lembro que uma vez eu fui para os Estados Unidos numa igreja do pastor Joe Austin. A igreja, gente, uma das maiores igrejas dos Estados Unidos. A igreja é num antigo estádio de basquete. Um negócio assim, fora do padrão. Eu entrava naquele lugar, eu só tinha vontade de chorar. Eu dizia, Deus, eu creio que um dia a nossa igreja vai ser assim, Senhor. A igreja da gente, pela misericórdia, tinha nem uma cadeira que preste, uma calotricha, aquela cadeira feia, velha de plástico. Lá dentro, era ou não era na igrejinha? Um calor. A gente não tinha um banheiro que eu ficava. Deus, não deixa o convidado pedir para ir no banheiro, Senhor. Não permita, Pai. Segura, vai segurando, Senhor. Vai segurando, porque eu tinha vergonha de levar no banheiro. De tão feio que era. Quem era desse tempo? Aí poucos. Valoriza, vice. Valoriza isso aqui, viu? Que isso aqui foi muita oportunidade que não foi perdida. Aí, eu cheguei na igreja, aquela igreja cheia de papelzinho. Eu dizia, oh Deus, qual dia que a minha igreja vai ser assim, cheia de papelzinho? Porque americano gosta de dar papel. Eles dão papel com boleto, folhetim da igreja, o que vai fazer. E eu ficava sonhando. Até hoje as meninas daqui da equipe sabem como eu gosto de dar um papel pro povo. Na hora dos visitantes, vocês não ganharam presentinho, eu já fui lá apertar a menina. Cadê o presente das visitantes? Já levaram o carão lá atrás. Eu acho bom, enquanto eu estiver pregando, arranjar os presentes das visitantes antes que elas saem daqui sem presente. Ó, já arrumaram, tá vendo? Gosto assim. Que eu tenho uma fixação no papel. Aí eu cheguei, tinha uma fila assim para falar com um homem. Era tanta segurança, era tanta gente, uma fila gigantesca. A gente correu, porque ele ficava no meio do saguão. Fui para a fila. Quando cheguei na fila, gente, uma fila. Fiquei um tempão. Eu com Sara pequenininha aqui, ó, no colo. A menina chorava, gritava, um aperreio. Quando chegou na minha vez, o segurança fez assim na plaquinha, naquela cancela. Acabou aqui e me botou para fora. Eu disse, eu não. Você não vai me botar para fora, não. Eu vim do Brasil para falar com o pastor e eu vou falar com ele. Aí ele, minha querida, que os americanos são bem transigentes. Não vai, não vai. Eu digo, eu vou. Ele disse, não vai, não vai. Eu disse, eu vou. Eu vim do Brasil, eu tô com minha menina pequena aqui me aperreando. Eu vou. Aí eu acho que ele ficou com medo de abrir. Eu disse, só você. Aí fechou. Depois de um tempão que passou a fila, quando eu cheguei, pastor, eu sou sua fã, eu vim do Brasil, a gente escuta suas mensagens, tal, eu e Arthur. Aí Arthur fez, o senhor pode orar por nós? Aí o pastor fez assim, sim, eu vou orar, amém, glória a Deus, Deus abençoe vocês. Já estava despachando a gente, eu disse, não, em casa não, o senhor vai orar agora. Bote a mão aqui na cabeça. Eu quero a mão aqui na minha cabeça. Eu quero a mesma unção que o senhor tem aqui nessa igreja. Minha igreja vai ser bonita igual a sua, cheia de papelzinho. Pois o pastor não orou por ninguém na fila. Por quem ele orou? Por mim. Porque eu não ia perder a oportunidade. Eu preciso te dizer que o momento da oportunidade é muito importante. E essas foram poucas ocasiões. Eu me lembro que o diretor-geral da editora chegou para mim e fez assim, Thalita,
Você não pensa em escrever um livro? Eu disse, já escrevi, tá na minha cabeça, só falta botar no papel. Vai querer pra quando? Não, tô falando a verdade. Quando ele me sugestionou que eu podia lançar um livro pela editora, ele tá todo aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Só me diga a data, eu vou botar no papel e mando. Não perca a chance da oportunidade. Foi isso que a gente aprendeu com Jael. A gente precisa aprender a aproveitar a chance, o momento específico. Mas para isso a gente tem que estar, ó, em conexão com Deus. Quantas Jaéis nós temos aqui que não vão perder a oportunidade? Não perca a oportunidade. Quantas Jaéis nós temos aqui que vão dizer assim, rapaz, aquela prostituta, aquela adúltera que está querendo acabar com minha família, quem mata ela sou eu. Você não entendeu, não. Se você chegou aqui e seu casamento está por um fio, você diga assim, aquela adúltera, prostituta, manda ela entrar na minha tenda. E quando eu falo tenda é aqui, ó, o teu joelho. Porque quem vai eliminar ela sou eu. Quem diz assim, sou eu. Ixi, vocês não vão dizer, sou eu? Você já parou para pensar, por que foi uma mulher que matou Císera? Por que não foi o homem? Por que não foi o marido de Jael? Você já percebeu? Sabe por quê, gente? Porque quando uma batalha chega, geralmente é a mulher que percebe primeiro. A mulher tem um dom especial, ela tem um discernimento, ela tem uma graça dada por Deus, que ela começa a perceber o perigo. A mulher está dormindo, não aconteceu nada, ela consegue dizer, tem alguma coisa errada com minha filha. A gente se levanta quando vai o homem está com febre. É verdade ou não é? Quem já passou por uma situação como essa? A mulher, ela sente, epa, fulano está andando com alguém que não deveria andar. Eita, está indo para o mau caminho, porque Deus avisa as mulheres. Avisa ou não avisa? É por isso que Deus colocou Císera na mão de uma mulher. Mas não é qualquer mulher, não. É uma mulher que está conectada com Deus. A Bíblia fala de uma mulher assim, a Sunamita. A Sunamita disse assim, epa, esse homem aí é um profeta. É um homem cheio do Espírito Santo, quero ele perto de mim. Vou fazer um cantinho aqui para ele na minha casa. Se fosse um homem, fazia um quarto? Fazia, minha gente? Vamos falar a verdade, fazia nada. O máximo que o homem fazia assim, dá uma janta aí pro profeta e manda ele embora. A mulher disse, eu não vou perder minha bênção, não. Ela nem filho tinha. Ela disse assim, eu sei que um profeta dentro da minha casa abre a boca e fala. O que ele fala vai se cumprir. Vai ficar na minha casa. Aí o que foi que ela fez? Ela estava atraindo o favor de Deus para a vida dela. Ela estava atraindo a graça de Deus para a vida dela. Quem é essa Sunamita aqui que atrai o favor de Deus para dentro da sua casa? Sou eu e é você. Somos nós que somos mulheres. Quantas de nós diz, chama as mulheres tudo para orar dentro da minha casa. A gente sai ungindo a casa, não é? A gente sai repreendendo Satanás. É ou não é, minha gente? Porque a gente atrai o favor de Deus para dentro. Agora, para comigo e pensa. Jael eliminou o mal de dentro da sua casa. E a Sunamita trouxe o bem para dentro da sua casa. Quem é a Jael que vai eliminar o mal da sua casa? Agora, cadê a Sunamita que vai trazer o bem e o favor do Senhor para sua casa? Ei, eu estou falando para mim e para você do poder de um momento. O poder de uma oportunidade. Jael disse assim, a oportunidade está na minha mão. Vou eliminar o mal. A Sunamita disse, a oportunidade está na minha mão. Vou atrair o favor. Meu Deus, minha gente, não sei se vocês estão empolgados, porque eu estou quase bebendo esse copo de leite aqui. Meu Jesus! Eu quero ser Jael. Quem é Jael aqui? Que mata o mal que vem de fora para dentro e atrai o favor de Deus. Eu amo no poder de um momento, o poder de uma oportunidade. Deus não avisou para Jael que estava treinando ela. Avisou? Avisou nada. Tem batalhas na nossa vida que sequer a gente queria enfrentar. A gente dizia, Deus, o negócio está fechado para o meu lado. Senhor, parece que só os comandantes miseráveis e infelizes do diabo, o Císera está entrando dentro da minha casa, Deus. Cansei desse tempo de só a luta entrar na minha casa. Deixa eu te dizer, Jael não fez isso não. Você tem que se levantar e dizer assim, deixa entrar, eu dou o leite e eu mesmo elimino.
Meu Deus. Deixa entrar, eu mesmo dou o leite e eu mesmo elimino. Eu mesmo que arranco a maldição de dentro da minha casa. Sabe por quê? Porque infelizmente tem muita mulher perdendo a guerra para Satanás. Por quê? Por causa da inércia. Né? Da conveniência. Não faz nada, não se levanta para mover uma palha. Aproveita a oportunidade. Olha para a mulher que está do seu lado e diga: aproveita a oportunidade. Primeira coisa que a gente aprende com Jael: o poder de uma oportunidade, o poder de um momento. Agora você fique ligada, minha irmã, porque vai chegar um momento na sua vida que você vai dizer: não posso perder essa chance. Eu me lembro quando eu era pequenininha, gente, que o pastor fazia assim: agora eu quero fazer uma oração. A primeira pessoa que chegava no altar era eu. Eu dava uma carreira, eu queria saber qual era a oração. Se era para expulsar demônio, se era para salvação. Eu ia lá. A primeira pessoa sou eu. E eu ainda vinha assim, para debaixo do profeta. Eu recebi tanta mão de tanto pastor, de tantos... Por isso que eu estou aqui hoje. Eu estou falando sério para vocês. E foi Deus que falou comigo isso hoje. Quando eu estava meditando nessa palavra, o poder de um momento, eu disse: meu Deus, como eu aproveitei um momento na minha vida toda. Parece que eu estou me lembrando todo culto. Porque antigamente era assim: todo culto chamava na frente. Hoje eu vou chamar na frente, quero ver quem vai aproveitar a oportunidade. Todo culto que chamava na frente eu ia. Eu corria, eu era a primeira a chegar. Eu queria lá saber de vergonha. Vão dizer que eu estou em pecado. Eu quero saber não, eu quero a unção. Eu quero a graça, eu quero o poder. Manda aqui, ó Senhor, para mim. Para as camaradinhas que não sabem perder a oportunidade, aproveitar a oportunidade, perde. Mas você é Jael, amém? Segunda lição: o poder de um recurso. Fala comigo, recurso. E Císera disse à mulher: fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Então Jael, mulher de Heber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente, enquanto ele, exausto, dormia em sono profundo. E cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Essa é uma das minhas partes favoritas. Porque Deus mostra que Ele usa qualquer coisa que está nas nossas mãos. Tem gente que não está sendo usado por Deus, porque está precisando e pedindo a Deus muitas armas, quando Deus já colocou ferramentas na sua mão. A ferramenta já está na sua mão. Você está dizendo: Deus, eu não tenho nada, eu não posso fazer nada. O recurso já está na sua mão. O poder de um recurso. Qual era o recurso extraordinário de Jael? Primeiro, ela teve um paninho para cobrir. E eu não vou nem entrar nesse assunto, porque se eu entrar, minha gente, é tanta coisa para falar aqui para vocês, a gente não termina hoje, né? Mas vamos falar do primeiro: um copinho de leite. Foi ou não foi? Eu amo que Jael era das minhas. Ele pediu água, ela disse: aqui quem manda sou eu, vai beber é leite. Não é? O inimigo entra na nossa casa, ainda quer dizer o que bebe? Não, aqui quem manda sou eu. Vai beber leite, ficar calminho, sonolento e dormir, porque eu preciso lhe matar. É assim que a gente tem que ser. Aproveitar o recurso que Deus colocou nas nossas mãos. Foi a sutileza, a sabedoria de Jael de dar um copinho de leite. Porque a gente sabe que o leitinho é tão bom na hora de dormir, não é, gente? A gente toma um leitinho, chega, fica molinho para dormir, ou não é? Sara gosta, olha, por isso que ela está dizendo, Você consegue perceber que a força não está na brutalidade? Se Jael, quando ele tivesse entrado, pegasse a estaca: vou matar você, talvez a força dele tivesse matado ela. Ela teve sutileza, graça, sabedoria, disse: vou fazer do jeito certo, com calma. Com calma, ele vai tomar o leite e só na hora certa que eu acho. Porque a gente também precisa aprender a usar os recursos no tempo certo, é ou não é? Não é para usar tudo de uma vez, nem para usar fora de hora. Por quê? Porque a nossa sabedoria não é falta de força. É, na verdade, uma força intencional, essa sutileza que Deus nos dá. É para usar do jeito certo. Qual foi o primeiro recurso? Um copo de leite. E o segundo recurso? Uma estaca. Fala comigo, estaca. O copo de leite fala da sutileza, mas a estaca fala da força. Eu vou explicar o que é estaca. A Sara já perguntou o que é uma estaca. A Bíblia conta que Jael era uma mulher que fazia tendas, porque essa era a função das mulheres. Os homens saíam para caça para conseguir o alimento, e as mulheres
construir uma tenda no meio do deserto. E eu não sei se você sabe, mas quando se vai construir uma tenda, é assim, ó, a tempestade está vindo. Eles esticavam a tenda, pegavam uma estaca, que era uma madeira pontiaguda, assim, ó, batia pá, 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 no chão. Quando ela aprofundasse, pronto, agora a tenda dá segura. A tempestade pode vir, eu já bati a estaca. Então, ela já tinha facilidade de usar estaca. Ela já tinha habilidade com a estaca. Agora, você acha mesmo que Deus ia dizer, fica aí, Jael, treina todo dia, bater essa estaca no chão, porque um dia, daqui a alguns anos, tu vai usar essa estaca para matar o inimigo de Israel. Avisou Deus? Avisou Deus? E por que a gente quer que Deus avise pra gente? Até gaguejei. Deus não precisa avisar pra gente porque está treinando a gente. A gente é que tem que se submeter ao treinamento de Deus. Deus não avisou para Jael, olha, fica batendo estaca aí, batendo estaca, porque um dia tu vai usar essa estaca para matar o inimigo. Não. Já assistiu aquele filme Kung Fu, sei lá, como é o nome do filme? É Kung Fu não. Como é o nome do filme? Anotei aqui. Karate Kid, que a gente é velho. É não. A gente só tem, como é o nome? Experiência. No Karate Kid, tem dois personagens principais. O velhinho, sensei, né? Que treina o pirrainha, Samuel. Lembra que quando ele vai treinar, ele manda o pirralhinha fazer umas coisas assim, meio sem sentido, meio sem propósito. Manda ele ficar pintando a cerca, né? Mas não era pra pintar de todo jeito, era pra pintar. Né? Manda ele lavar o carro. Manda ou não manda? Manda ele ficar pegando mosca com um palito de hashi. Aí você pensa que o velhinho estava só usando o pirralhinha. Mas a gente é que não sabia que o velhinho estava treinando o pirralhinha do filme. Com Deus é assim também. Às vezes ele manda a gente fazer umas coisas improváveis e a gente diz assim, não estou entendendo nada que Deus está mandando eu falar. Você não precisa entender, você fica caladinha, porque é o treinamento de Deus. Ele está te preparando. Na hora que chegar a luta, você vai dizer, entendi! Jael passou a vida todinha batendo estaca de tenda, estaca de tenda, estaca de tenda. Quando ela viu uma estaca na mão e um martelo, o camarada deitado, ela, entendi que era para isso que Deus tinha feito eu bater tanta estaca no chão, para matar ele. Pá! Matou. Nós precisamos entender o poder de um recurso. E às vezes os recursos de Deus são meio improváveis, não é? Porque a gente para e pensa, olha para a história. Deus colocou Moisés diante do mar. Deus podia ter dado um navio para ele passar. Poderia ou não poderia? Era mais lógico, mas Deus foi dar logo o quê? Um cajado. Foi ou não foi? E bota Davi diante do gigante. Poderia ter dado uma espada? Poderia. Uma arma? Também. Mas deu para ele 5 pedrinhas. Não importa se o que você tem na sua mão é improvável. Pelo contrário, é melhor que seja improvável. Porque aí você vai colocar sua confiança em Deus. Se for provável demais, você bota a confiança no que é provável. É por isso que Deus bota umas coisas loucas na nossa mão, que é para dizer, é só Ele que pode vencer. E através dele eu vou confiar. Deus vai usar aquilo que é improvável. É o recurso. Eu fico imaginando o marido de Jael quando entrou e perguntou, cadê Císera? Eu acho que ela disse igual nessa da Capitinga, morra eu. Foi ou não foi, minha gente? Porque ela tinha o recurso do leite e tinha o recurso da estaca. Mas ela tinha um outro recurso muito importante. Vontade. Fala comigo, vontade. Porque tem gente que diz, pastora, eu não tenho nada. Deus sabe a prova que está. Minha filha, às vezes você não precisa ter nada. Você só precisa ter vontade. Pastora, eu não tenho dinheiro, não tenho oportunidade. Não sou filho de ninguém importante. Como é que eu vou vencer na vida desse jeito, pastora? Eu não tenho nada. Se você tiver vontade, Deus vai fazer alguma coisa através de você. Porque a Bíblia fala que aquela criancinha que só tinha 5 pães e 2 peixinhos, ele tinha vontade. Porque ele tinha vontade, alimentou uma multidão. A viúva de Sarepta só tinha um pouquinho de azeite na vasilha e um pouquinho de farinha, mas ela tinha vontade de obedecer. E Deus multiplicou. Foi ou não foi? Davi só tinha 5 pedrinhas, mas tinha vontade de matar o gigante. Matou ou não matou? Matou. E Jael só tinha um copo de leite e uma estaca, mas tinha vontade de vencer a guerra e matou Císera. Então, se você não tiver nada, aparentemente tenha vontade que Deus vai fazer alguma coisa através da sua vontade. Amém, minha gente?
Oh, meu Deus! Eu tô queimando aqui dentro. O tempo passou, mas você vai ficar aqui e vai assistir até o fim. Amém, minha gente? Vontade, fala comigo, vontade. Mas não só tenha vontade, não. Tenha confiança também. Diga comigo, confiança. Você já percebeu que às vezes Deus deu as ferramentas a gente? A gente já matou tanto Císera nessa vida, mas a gente não se vê como guerreira? Vou falar de novo, porque tem gente aqui que está precisando ouvir, não vou nem olhar. Quantos Císera você já matou na sua vida? Eita, mas se a gente fosse contar as histórias das lutas da gente, é ou não é? Das provas que a gente já passou nessa vida. Já ou não já? Já foi tanto inimigo enviado de Satanás, a malequita do inferno, para matar a gente. E naquele dia que falaram mal de você? E naquele dia que no seu trabalho puxaram o seu tapete? Não é? E naquele dia que você ficou doente? Quantos exércitos você já não combateu e venceu? E por que você não consegue se ver como uma vencedora? Como uma guerreira do Senhor? É por isso que você vai precisar de um recurso chamado confiança. Fala comigo, confiança. Rapaz, confia em Deus. Sabe qual é o grande problema da gente que é mulher? A gente deixa uma síndrome nos abater. É a síndrome do impostor. Deus manda a gente fazer alguma coisa e a gente se vê como um impostor. A gente diz assim, não tenho dom, não tenho capacidade, não tenho recurso, não tenho talento, estou sozinha no barco. Aí, a pior parte da síndrome do impostor é que a gente abre mão dos recursos que a gente tem e quer abraçar armas. Deus colocou ferramentas na nossa mão, a gente joga fora a ferramenta e acha que precisa da arma. Ah, porque Deus deu aquela arma a fulana, eu quero aquela dela. Ó, se eu cantasse como fulana, aí a gente vai pegar a arma de fulano, sendo que na nossa mão já tinha uma ferramenta muito boa. Deus já tinha dado um copo de leite. Por que você está querendo um microfone quando Deus lhe deu um copo de leite? É ou não é, minha gente? Porque na vida é assim. Deus dá uma ferramenta diferente para cada um. Qual era a ferramenta de Jael? Um copinho de leite. E qual era a ferramenta de Débora? Intercessão e oração. Débora era a mulher do manto. Quem sabe naquele momento Jael não pensasse, olha Deus, tu estás vendo aqui que Débora está lá em cima, ó, só orando, e eu estou tendo que fazer a parte suja, que o trabalho sujo, ó, com a marreta e a estaca para matar. Cadê Deus? É assim que o Senhor me escolheu? Para a parte do sangue? Mas não, porque ela não comparou a ferramenta de Débora com a dela. Por isso que ela matou o inimigo. Se você comparar a sua ferramenta com a ferramenta que Deus deu para outra, você não mata o inimigo. Usa o leitinho e a estaca que Deus te deu, porque essa foi a sua ferramenta. Vira para a irmã que está do seu lado, não troca a sua ferramenta por uma arma, não. Agora troca para tu ver. Troca. Tem uma frase que eu amo de uma autora de um livro que eu li muito bom, chamada Amy Cuddy, que ela diz assim, ó, uma pessoa confiante, que conhece sua própria identidade e acredita nela, carrega ferramentas e não armas. Uma pessoa confiante não precisa superar ninguém. Diz na cara da gente. Vou dizer de novo, uma pessoa confiante não precisa superar ninguém. Diz na cara da gente. Se você é confiante o suficiente, você não pode... A vida não é uma briga. A gente não está aqui para superar umas às outras. A gente está aqui para trabalhar junto, ó. Tu ora de cá, eu mato de cá e a gente vence a guerra. Foi assim, ó. O trabalho de Débora e Jael teve sincronia. Foi quase um nado sincronizado. Tem gente aqui que vai orar. E tem gente aqui que vai matar. Mas no fim, quem vai ganhar a guerra é o Senhor. Meu Deus! Ei! E no fim, a glória vai ser dele. Sabe por quê? Porque a última lição que a gente aprendeu é o poder de uma causa, de um propósito. A Bíblia diz em Juízes capítulo 4, do verso 23 ao 24, diz assim, naquele dia, Deus, fala comigo, Deus subjugou a Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Isso fala o que para mim, pastora? Nunca foi sobre a vitória de uma pessoa, foi sobre a vitória de um povo. Por quê? Porque o texto diz, Deus subjugou. Ora
pastora, mas não foi Jael que matou? Era para ter dito, Jael subjugou. Não, porque as nossas guerras, todas elas têm uma causa, têm um propósito maior. E o propósito é que a glória seja sempre dada a Deus. Meu Deus, minha gente, é forte isso. Quando você entende o poder de um propósito, você sabe que nunca vai ser sobre você. Nunca vai ser sobre seu nome. Mas porque existe um propósito, Deus vai te permitir ver. Olha só que Deus fala comigo. A gente enfrenta umas guerras que a gente não procurou, às vezes que a gente não causou. No fim, a gente pode ganhar. Não vai ser sobre nós. Deus sempre ganha a honra e a glória. Sempre vai ser dele. Agora olha bem para mim, presta bastante atenção. Sempre vai ser dele. Não deixa nada te atrapalhar, não. Agora olha bem para mim. Deus vai te permitir ver. Volta comigo na história. A Bíblia diz que Débora era uma mulher profetisa. Ela ficava debaixo de um carvalho, que era uma árvore. O texto diz que debaixo daquela árvore, os homens vinham até ela e consultavam ela. Ou seja, ora por mim, Débora. Me fala o que é que eu tenho que fazer. Me ensina aqui como é que eu saio desse problema. E a Bíblia diz que debaixo dessa árvore, ela estava acostumada. Leia o texto quando chegar em casa. Diz assim, Débora estava acostumada a ficar embaixo da árvore. Aí, tem um dado momento que chega Baraque e diz assim, Débora, preciso de você. Sem você, eu não vou. Sai debaixo do carvalho e vem para a guerra comigo. A gente só vê de que Baraque era meio frouxo e que Débora teve que ir com ele, não é? É ou não é, minha gente? E eu até preguei sobre Débora falando isso. Mas para e pensa comigo. E se Baraque foi Deus na vida de Débora para dizer, Débora, até hoje, tu estavas debaixo dessa árvore, só orando, dando a direção, mas tu não conseguia enxergar que toda profecia que tu dava acontecia. Eu agora vou te levar lá para cima, para você entender que o que você faz aqui embaixo, eu te mostro o que se cumpre. Meu Deus! Você sabe o que é isso? A honra, a glória sempre vai ser de Deus, porque é por uma causa, por um propósito. Mas Deus permite ver. Deus vai deixar a gente enxergar a vitória. Deus vai não somente te permitir orar pelo seu sonho, mas te fazer enxergar o cumprimento do seu sonho. Tem uma hora que Deus vai levantar um Baraque na sua vida e vai dizer, sai daí, que agora é a hora de você enxergar. Pode ser que você já esteja acostumada há muito tempo a estar só embaixo da árvore, orando. Aí Deus vai dizer, pronto, agora vem ver o cumprimento da promessa. Você só estava orando pelo seu sonho, agora eu vou te fazer você enxergar o seu sonho. Sabe por quê? Porque é por um propósito, é por uma causa. E para encerrar, eu preciso te dizer, é forte. Por que Jael matou Sísera? Por que foi ela? Por que foi uma mulher? Por causa de uma promessa. Fala comigo, promessa. Fala com vontade, promessa. Quando Baraque ficou morrendo de medo e disse assim, Débora, tu tem que ir comigo. Ela disse assim, eu vou, mas a honra da vitória vai ser dada a uma... Era ela? Era não, era Jael. Ela estava profetizando que a honra da guerra estaria nas mãos de uma mulher. Ou seja, uma mulher que ia matar Sísera. Quem era a mulher? Jael. Agora para comigo e pensa. Jael sabia que era ela? Sabia que era ela? Tem promessas sobre a sua cabeça que você nem sabe que está sobre a sua cabeça, mas Deus já liberou uma promessa sobre a sua cabeça. E tem uma hora que vai acontecer. Jael não sabia, mas Deus tinha levantado ela para ser cumpridora de uma profecia. Eu creio nessa noite que Deus está levantando mulheres que serão cumpridoras de uma profecia. Uma palavra lançada por Deus vai ser na mão de uma mulher. Se você crer, você diz, eu quero ser essa mulher, Senhor. Eu quero ser essa mulher que vai cumprir a profecia. Porque se fosse eu, já tinha corrido aqui na frente. Sou eu, Senhor, bota a mão aqui, ó. Joga a profecia para mim, que eu estou pronta para receber. Eu creio no poder de uma palavra.
Eu não sei você, mas eu creio no poder de uma palavra. Eu creio no poder de uma palavra profética. Eu creio que um profeta vai dizer, é assim, e Deus vai fazer cumprir. Porque foi assim na vida de Jael. Aí talvez você pode pensar assim, pastor, amém, glória a Deus. Eu creio que tem uma palavra profética sobre a minha cabeça. Amém, eu creio, em nome de Jesus. Aqui, ó, já veio aqui, ó, já recebeu uma palavra profética. Vá-se embora na paz do Senhor. Olha bem para mim, eu gosto de gente assim ousada, pode vir. O reino de Deus é tomado por esforço, a Bíblia diz. Amém. Mas, ó, calma. Pode ficar aqui e notar também se quiser. Já fica aqui, que eu já estou no fim mesmo, fica aqui porque vocês vão receber. Deixa eu só te dizer uma coisa. Talvez você diz assim, eu creio numa palavra profética, mas estou sozinha. Porque se tem uma coisa que a gente diz para Deus é isso. Mas Deus, eu estou sozinha. Olha bem para mim. Eva também estava sozinha. Quando ela foi tentada ali. Olha bem para mim aqui. Pode vir, eu vou concluir com isso aqui, ó. E daqui a pouco eu vou chamar vocês. Eva estava sozinha quando ela foi tentada. Eu fico imaginando o diabo dizendo assim, eita, mais uma mulher sozinha na frente do inimigo, vou acabar com ela. Mas com Jael era diferente. Por quê? Porque a diferença não está qual é a luta e a circunstância que você está vivendo. A diferença está em qual é a escolha que você vai tomar. Jael disse assim, estou sozinha na minha casa, mas aqui o inimigo não manda não. Você precisa se levantar hoje e dizer assim, eu não sou Eva não, eu sou Jael. Eu posso aparentemente estar sozinha na minha casa, mas aqui não é o inimigo quem manda não. Deus te trouxe aqui para te dizer, mulher, usa a tua estaca. Usa a tua estaca. Porque pode parecer muito simples, mas através dela, Deus vai te fazer vencer a guerra. Você pode ficar em pé no seu lugar? Você pode ficar em pé no seu lugar? Você pode fechar os seus olhos? Eu quero que você venha aqui à frente. Se você deseja ser uma Jael, eu não posso vir, não tem problema, Deus vai até você. Deus não mandou o inimigo bater na porta dela? Aí onde você está, eu tenho certeza que Deus vai tocar você. Agora deixa eu só te dizer, tudo na nossa vida tem um propósito, tem uma causa. Esses dias eu fui na casa de uma mulher, e estrategicamente, intencionalmente, e Deus disse assim para mim, você vai. E essa mulher estava cansada, desanimada, ela sabe quem é. Eu disse assim, presta bastante atenção. Você pode estar cansada, desanimada, triste, angustiada. Você pode dizer assim, eu não procurei essa guerra, eu nem queria essa luta, mas Deus colocou uma ferramenta muito grande na sua mão. Tem uma responsabilidade muito grande na sua mão. É como se Deus tivesse dado para você uma estaca que pode matar o comandante inimigo. Você pode estar cansada, triste, angustiada e desanimada. Não desista, porque essa vitória não vai abençoar apenas você, nem sua casa, nem sua família, mas vai tocar uma multidão de pessoas. Eu creio que tem mulheres aqui essa noite que tem uma estaca na sua mão, tem um leite na sua mão, tem uma ferramenta na sua mão. Foi Deus que colocou essa ferramenta na sua mão. Não é para você ganhar uma vitória que vai beneficiar apenas você, mas você vai deixar um legado. Portanto, não desista. Não desista. Deus trouxe você aqui para você dizer aqui, não vou sair daqui do mesmo jeito não. Eu serei Jael. Quantas Jaels nós temos aqui essa noite? Se você é Jael, levante sua voz bem alto e diga, eu sei, Senhor, o Senhor não abre mão de mim. O Senhor
colocou nas nossas mãos. Abre os olhos, Senhor, essa noite. Abre os olhos, Senhor, dessas mulheres. Abre os olhos, Senhor. Ajuda a ver, Pai. Ajuda a enxergar a estratégia, Senhor. Dê graça, sabedoria, inteligência, prudência, 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 Senhor. Derrame sobre nós prudência. Oh, Senhor. Que sejamos achadas confiáveis para matar o inimigo, Senhor. E que nós saibamos reconhecer sempre, 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 sempre que é por um propósito maior, que é por uma causa maior, Senhor. Meu Deus, quantas vezes não entendemos nossas lutas, quantas vezes não entendemos nossas guerras. Ajuda-nos a perceber que é um treinamento, Senhor. Ajuda-nos a perceber que o Senhor está nos capacitando, nos ensinando, afiando as nossas mãos para a batalha, afiando os nossos braços para a guerra. Deus, eu oro por cada mulher que está aqui essa noite, por cada mulher que está nos assistindo online agora, e por cada mulher que vai assistir essa ministração. Oh, Espírito Santo, que assim como o Senhor entregou o inimigo nas mãos de uma mulher, o Senhor faça isso com cada uma dentro da sua casa. Que o Senhor faça com que se levante heroínas, matadoras de inimigos, mulheres que antes eram anônimas, mulheres que antes eram apenas fazedoras de tendas. Oh, que o Senhor suscite nelas um baluarte, uma inspiração, um legado que vai ficar por gerações, Senhor. Que a nossa vida não tem sentido se não for para cumprir um propósito maior. Nós estamos aqui para cumprir um propósito maior. Eu quero falar com você que está aqui, que chegou aqui e disse assim: eu quero entregar minha vida a esse Jesus, esse Deus de Israel. Você talvez já entregou sua vida a Jesus, mas um dia você se desviou. Você não conseguiu enxergar as ferramentas que Deus tinha colocado nas suas mãos. Hoje é o dia de você voltar. Deus não trouxe você aqui por acaso. Você não é um acidente. Não foi uma amiga simplesmente que te convidou. Foi o próprio Deus que te atraiu aqui. Você não está assistindo esse vídeo por acaso. Não foi um link que você recebeu. Foi Deus que te convidou, porque seu dia é hoje. Deus marcou um encontro com você. Mas quem está batendo na sua porta não é um inimigo, não. Dessa vez, quem está batendo na sua porta é o próprio Senhor. Ele está te convidando: filha, eu quero entrar na tua casa. Hoje eu quero entrar na sua tenda. Por quê? Porque eu quero te fazer minha filha e lutar com você as suas guerras. Então eu quero que todas nós, de olhos fechados, eu quero convidar você que entrou aqui, que não entregou sua vida a Jesus ainda. Você que chegou aqui e que ainda não tomou essa decisão corajosa de dizer: eu entrego, eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu quero essa força, eu quero essa coragem, eu quero alguém do meu lado para lutar comigo. Esse alguém é o Senhor dos Exércitos, o campeão das batalhas. Deus está falando com você agora. Deus está dizendo: seu dia é hoje, sua hora é agora. Eu vou contar de 1 até 3. E quando eu contar de 1 até 3, eu quero que você levante bem alto sua mão, você que está aqui. E se você está online, eu quero que você escreva: eu recebo Jesus, eu aceito, ou eu volto. Vamos lá? Seu dia é hoje, sua hora é agora. Bora lá? 1, 2...